acreditar de amar. Se ele não vingar, aqui sim está uma transformação, uma revolução. Muito bem, estamos de volta aqui na Rede Vida, o canal da família, conversando hoje um pouco sobre essa opção pela vida religiosa, né? O que significa ser padre, o que significa ser freira. O que significa ser freira? Ser freira, a palavra freira vem disso, né? De fraternidade, ser irmã. Então, é fazer uma opção por ser irmã, irmã de todos. Né? Eu penso que é o grande significado, né? Então, nas nossas etapas de formações que nós temos em preparação para a consagração religiosa, quando nós fazemos os votos, chamamos os votos, ali nós, né, proclamamos que vamos ser irmãs de todos. E ser irmã de todo, né, significa ver o rosto do próprio Cristo no irmão, na irmã, naquele que é o nosso próximo. Se alguma jovem estiver acompanhando o programa agora e pensando assim, será que eu tenho vocação para ser irmã? Assim, o que é a primeira coisa que ela deve fazer? Qual é o caminho? Então, o caminho Está é... ouvindo as paulinas, mas poderiam estar as Exatamente. marcelinas aqui, as salesianas, as Isso. franciscanas e assim por diante. Isso. Mas assim, escolhe uma congregação e como é que ela... Ou fala com o padre da paróquia, qual é o caminho para... Então, esse mesmo que você disse, né? Eu penso que o primeiro passo é esse dar-se conta, né, desse chamado, onde sente o desejo. E o segundo passo é buscar ajuda, expressar esse desejo com alguém mais próximo, seja um padre, seja um leigo, né, alguém da família, alguém ali da pastoral também que convive, porque, como você mesmo disse, Chalita, existem muitas expressões, né, da vida religiosa, que isso é o bonito na nossa igreja, a diversidade. Tem as novas comunidades também, Isso, as né? novas comunidades, as irmãs salesianas, por exemplo, franciscanas. Então, cada congregação ou ordem religiosa, né, ali anuncia, comunica Jesus de acordo com um carisma diferente, seja com educação, com a saúde. É muito fácil encontrar, né? Irmã Maria José, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. As paulinas estão com problema de vocação ou tem bastante... Algumas congregações dizem que tem dificuldade de atrair jovens. Eu estou vendo tantas jovens paulinas aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, as paulinas, não poderia dizer as paulinas, mas assim, a vida religiosa hoje se encontra com este problema no sentido de realmente as jovens se encontrarem nessa vida, dar um passo realmente decisivo no sentido de abraçar a missão que se exige na vida religiosa. Né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos as noviças e postulantes, né? Para explicar para as pessoas que estão em casa, então, se alguém entra lá para a congregação, o primeiro passo é o aspirantato, né? O aspirantado, depois o postulantado e depois o noviciado. E os votos perpétuos é depois do noviciado? Depois do noviciado, a jovem faz a profissão religiosa, renova os votos no mínimo 5 anos e depois vem os votos perpétuos. E aí vai ser... Aí é o que a gente chama no popular para o resto da vida, né? Para o resto da vida, né? E a senhora descobriu a sua vocação como? Bom, a minha vocação não é bem que eu descobri, né? Mas assim, ela nasce realmente do desejo de ser toda de Deus. Que esse desejo de ser toda de Deus, ele nasce, eu não tenho ideia assim de idade. De quando eu professei isso para minha mãe, verbalizei isso para ela. Ser toda de Deus realmente seria me entregar e deixar que Ele fizesse de mim o que quisesse. E aí foi quando eu descobri a Congregação das Irmãs Paulinas, que oferece o Jesus completo, que para mim é o que ficou na minha mente, né? O Jesus como Jesus mestre, caminho, verdade e vida. Então, se eu tenho esse Jesus todo, que me quer toda, aí unir, ser toda de Deus. Bonito isso. E o padre Boris é bom professor, só para... Sim, é um grande A professor. senhora está precisando de nota? Não, está tudo bem. Né? Ainda não. Vamos falar aqui com a Josiane. Josiane, tudo bem, Josiane? Tudo bem. Você descobriu as paulinas como? A minha vocação nasceu na minha família, né? Assim, pelo o fato dos meus pais me levarem à igreja, incentivar também, né? E ali naquele contato na comunidade. Um dia, quando terminou a missa, o padre Marcelo, lá da minha paróquia, ele foi lá e falou: Josiane, você não gostaria de ser uma irmã Paulina? Eu falei: ser uma irmã Paulina? Até então eu não conhecia irmãs.
né? Então, ali eu pensei e ele falou, olha, eu vou na livraria de Brasília e, se você quiser, você pode ir junto também. Aí eu fui, e lá eu conheci as Irmãs Paulinas, eu achei muito legal. Eu cresci ouvindo o Padre Zezinho, Oração pela Família, Utopia, Aconchego, né? E ali eu descobri que atrás daquela evangelização que eu cresci, ali estavam as Irmãs Paulinas. Então, eu descobri, me encontrei ali que eu queria ser uma Irmã Paulina. Olha que legal, muito bem. Regina, Sim, sou eu. você também? Esse aqui. Eis-me aqui, né, Regina? E você, Regina? Um dia eu cheguei para o padre da minha paróquia e disse, olha, padre, eu tenho um desejo tão grande de viver totalmente para Deus. Participava de todos os grupos, né, da igreja, vários grupos. E ele disse, olha, você tem vontade de conhecer algumas irmãs? Eu disse, eu tenho, sim. Então ele disse, eu conheço umas irmãs que fazem programa de rádio também. Na minha cabeça eu só ligava com rádio, né? Era o que eu fazia, que eu adorava. E conheci as Irmãs Paulinas, me encantei com a missão, com o jeito de viver. É a primeira vez que eu falei com as irmãs, nossa, eu disse, é isso. É isso que eu quero para minha É vida. isso que eu quero. Parece que foi assim um encontro. Eu me senti encontrada por Deus. Suzane, tudo bem? Você fazia programa de rádio também, não? Não fazia programa de rádio. Nem foi à livraria em Brasília? Fui à livraria em Brasília. Foi à livraria em Brasília? Funciona. Essa livraria em Brasília tem alguma coisa. Sim, funciona. Mas eu costumo dizer assim que a minha vocação nasceu do coração de Deus, assim, né? Fui cultivada, né? Assim, eu gosto de pensar que de verdade fui escolhida desde o seio materno. Mas quando eu entrei na adolescência, como não tinha esse incentivo dos meus pais, da minha família que não participava, eu acabei na adolescência indo, né, mais para as festas, a balada, né? Até quando o padre estava falando aqui, né? Eu fiquei pensando também na minha história, antes, né? Então, gostava muito de balada e tudo mais, e um tempo da minha vida mais aquela fase do rock, né? E um dia, assim, no final do ano de 2007, eu tinha 17 anos, e eu fui para um show católico, um show da cantora Adriana, e lá nesse show eu encontrei um grupo jovem. Então, aqueles jovens, eles revelaram o rosto de Jesus alegre para mim. E de todos os shows que eu já tinha ido, eu nunca tinha vivido uma experiência tão feliz assim como naquele dia. E aí eu pensei, eu quero ser como esses jovens, revelar o rosto de Jesus para outros jovens. E fui na livraria. Natal da livraria. Fui na livraria Em Paulinas, Brasília. Em Brasília. E no dia que eu fui na livraria, foi o dia que a Josiane estava entrando no aspirantado. Então, quando eu cheguei na livraria e conheci as irmãs, eu vi nas irmãs aquela mesma alegria que eu vi nos jovens no show. Elas novamente revelaram o rosto de Jesus para mim. E eu olhei para a Josiane e vi aquela alegria de quem estava respondendo o chamado de Deus. Aí eu disse, é isso que eu quero. Aliás, é uma marca de vocês, assim, a gente vê a alegria de vocês. Vamos falar rapidinho, então, no final do programa já com a Laís. Laís, e você, foi na livraria em Brasília? Não, eu sou do Pará. Você é do Pará? Fui na livraria em Belém. Em Belém. Sempre tem uma livraria, né? Mas, na verdade, lá no Pará tem um programa de rádio da Arquidiocese, e as Paulinas têm um programa lá. Ali com 16 anos, que eu conheci as Paulinas, mesmo se tive um contato, eu falei, não, eu acho que é esse caminho que Deus me pede, me convida a trilhar. Né? E depois, assim, eu fui conhecendo, né, fazendo esse caminho de aprofundamento, de discernimento, né? E o desejo que eu tinha era que as pessoas conhecessem Jesus, né? Fizessem essa experiência de amar Jesus e de ser amado por Ele, assim como eu fazia. E hoje eu sou muito feliz, né, por fazer parte, né, por estar caminhando também com a congregação. Ana Luísa, você é de onde? Eu sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Minas Gerais, aí ó. O Brasil está aqui nas Paulinas, né? E você, como é que você se despertou para essa vocação? Então, eu também, você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu nunca tinha pensado nesse negócio de ser freira, até porque eu também não tive contato, né, como a Josi também não tinha contato com religiosas. E por imaginar que freira só ficava trancada, rezando ali, não tinha o espírito apostólico de fazer missão fora mesmo. Até que eu conversei com um amigo meu seminarista. Eu estava naquela época, eu tinha 17 anos, estava empolgada com vestibular, aquela coisa toda. Queria fazer para comunicação, sonho de ser jornalista. Aí ele me questionou, né? Ele falou, você conhece as Irmãs Paulinas?
Aí que ele me explicou que elas tinham esse carisma de anunciar Jesus com os meios de Vocês têm bastante comunicação. divulgadores, né? Comunicam bem, né? Que bom. Então, ele me passou o site, eu entrei, mandou um e-mail, falando que eu queria conhecer, apenas conhecer. Então, logo a irmã Elisete, da comunidade em Belo Horizonte, entrou em contato comigo, me convidou para fazer um encontro vocacional no final de semana, lá em Belo Horizonte. Eu fui e me encantei, assim, com a alegria, a acolhida das irmãs. E à medida que fui caminhando e de conhecendo, me apaixonei mesmo pela missão. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado, padres, seminaristas. Obrigado, amigos que vieram aqui. Olha, eu acho que uma marca que tem aqui, né, tanto as religiosas como os religiosos, né, as freiras, os padres, seminaristas, é essa marca da felicidade, da alegria. E a gente fez questão, aproveitando todo esse mês da Jornada Mundial da Juventude, de trazer jovens que resolvem dedicar sua vida a essa causa. A gente viu aqui pela expressão, pelo olhar deles, né, o significado mesmo de dedicar a vida a fazer o bem e a levar Deus para as pessoas. No próximo programa, a gente vai ter um programa especial sobre São Francisco de Assis. A gente vai conhecer um pouco mais a vida, o carisma de São Francisco, né? Vamos ter aqui religiosos muito especiais, um amigo, irmão muito querido, Diego Fernandes, grande compositor, cantor, escritor. O programa vai estar muito legal semana que vem, eu espero vocês. Uma ótima semana, fiquem com Deus e até sábado.